Hoje, nos grandes centros urbanos, é cada vez mais comum a presença dos fast foods, cadeias de restaurante que oferecem comida gordurosa com bastante açúcar para o consumo rápido. A sociedade se manifesta, especialmente o setor da saúde, procurando advertir contra os malefícios desse tipo de alimentação. Os riscos à saúde, problemas como hipertensão, diabetes, aliados a outros fatores, especialmente o sedentarismo, a vida desregrada, etc. Em meio a toda essa preocupação com a saúde, como os cristãos deveriam reagir? Será que a mensagem cristã tem algo a ver com a saúde do indivíduo? No vídeo de hoje nós vamos ver como a mensagem adventista, um movimento surgido ainda no século XIX, revolucionou ao resgatar princípios bíblicos de saúde. Com a diluição do movimento milerita em outubro de 1844, diversas facções surgiram, entre elas aquela que depois seria conhecida como a denominação adventista do sétimo dia. Entre as características dos pioneiros adventistas podem ser destacadas 4: a observância do sábado, a mordomia financeira, a reforma da temperança e a não combatência. O movimento deve muito à atuação de Ellen White, que chamou atenção para a mensagem de santidade em todas as áreas da vida, inclusive na temperança. Alguns chegam a declarar que a importância de sua mensagem de saúde é tão grande que não tem nenhum paralelo na história do cristianismo. Essa mensagem, em grande parte, tem uma correlação com as leis dietéticas encontradas no Antigo Testamento. Sobre elas, Paul Copan afirmou: assim, as leis de Deus para Israel, leis de alimentação, leis sobre vestuário, leis acerca do plantio, leis civis ou leis regulamentando casamento e relações sexuais, não eram exaustivas, devendo ser vistas, primeiramente, como lembranças visíveis para se viver como santo povo de Deus em cada área da vida. A despeito de já ter tido algumas visões nas décadas de 1840 e 1850, Ellen White só passa a advogar o vegetarianismo a partir da década de 1860. É digno de nota a rejeição de White a uma abordagem meramente secular da reforma da saúde, o que já estava presente em seus dias, dada sua motivação ímpar, baseada em convicções religiosas e nas leis da natureza. Tais fatores a levam à conclusão de que o desenvolvimento pessoal, no qual se inclui o bem-estar físico, se trata de responsabilidade moral. No passado, houve quem tentasse acusar Ellen White de plagiar escritos de seus contemporâneos sobre saúde. Sobre isso, 2 autores afirmam: uma vez que Ellen White tinha pouca educação formal e certamente nenhuma formação médica, como sabia ela que não deveria utilizar aqueles princípios que podem até ter parecido válidos 150 anos atrás, mas que hoje são reconhecidamente muito equivocados? E onde foi que ela conseguiu os muitos princípios que os outros reformadores de saúde jamais defenderam? Esse último ponto é particularmente importante, porque os princípios que lhes são exclusivos têm um grau de precisão muito maior do que os princípios encontrados em seus escritos e nos de um ou mais dos outros reformadores da saúde. A precisão de seus princípios de saúde não pode ser derivada de nenhuma fonte disponível em qualquer época da vida dela. Além disso, alguém já declarou que a melhor coisa que se poderia fazer com os livros de medicina do século XIX era lançá-los ao fundo do mar. Pelo menos assim, a medicina daquela época faria menos mal às pessoas. Para ficar com um exemplo, curava-se febre utilizando-se a sangria do paciente. Bom, certamente ele morreria mais rápido e a febre passaria. Outro famoso expoente adventista de saúde foi o médico John Harvard Kellogg, o mesmo que inventou os sucrilhos e que já havia deixado a denominação adventista na década de 20, quando gravou a primeira série de saúde para a Columbia Gramophone Records. O interessante são as conexões bíblicas que os adventistas fizeram ao desenvolver a sua teologia sobre saúde. Levíticos 11 e 1 Coríntios capítulo 3 e 6 foram conectados com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Isso fez com que os adventistas fossem conduzidos a uma apreciação da saúde como assunto de importância
escatológica. Até hoje, embora não legisle sobre o assunto, obrigando sua membresia a adotar uma alimentação vegetariana estrita, o movimento adventista proclama que a dieta edênica não incluía carne e que um estilo de vida saudável deve resgatar princípios dietéticos similares ao de nossos primeiros pais, além de um enfoque global que inclua hábitos temperantes. Sem dúvida alguma, Deus considera o nosso corpo como o templo do Espírito Santo e é de nossa responsabilidade zelar por ele para dessa maneira glorificar o Senhor. Além disso, isso garante uma mente clara e Deus se comunica com a nossa mente. Assim, é uma questão altamente espiritual cuidar da nossa saúde. E o que você pensa da relação entre saúde e espiritualidade? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço!